Oitava etapa. Nesta etapa, reproduziremos o terreno, a rua e algumas situações de texturas. A primeira etapa, então, do terreno, nesta reprodução, é pensar nesta área onde essa residência será inserida e a localização geográfica. Reproduziremos também um estudo do Sol, das sombras, né? Então vou reproduzir aqui do lado um retângulo. Veja que eu relacionei o retângulo, clicando num ponto, vou digitar o valor de a frente desse terreno. Eu vou colocar uma frente de 100 metros aqui, uma área de 100 metros e a profundidade de uns 50. Então vou digitar 100, ponto vírgula 50. Dá um Enter. Olha aí. Perceberam uma frente bem grande? Essa primeira etapa eu vou reproduzir com curvas. Eu vou reproduzir essas linhas. A segunda etapa eu vou reproduzir com outro comando. E esse outro comando será feito com ferramentas novas aqui em visualizar, ó, em barras de ferramentas. Será feito com o Sandbox. Ó, Sandbox. Dá um clique aqui em Sandbox. Veja lá, acionando o Sandbox aparece aqui pra gente. Esta outra ferramenta que eu falava, deixa eu dar um fechar aqui, ó, é essa daqui. A partir do zero, reproduzir um terreno, um retângulo a partir do zero. Você vai reproduzir então uma malha. Como eu fiz um retângulo aqui simples, eu vou reproduzir aqui do lado com este outro comando a partir do zero, que eu quero colar a partir daqui. Veja lá, vou dar um clique a partir do zero. Como você vai criar uma malha, dando um clique ele vai aparecer lá embaixo qual é o espaçamento dessa malha. Para ficar uma malha bem detalhada, eu vou colocar uma malha de espaçamento de 1 metro. Vai ficar bem pesado. Se você quer reproduzir um terreno mais longo, né, com, por exemplo, uma profundidade de 300 metros, 500 metros, né, reproduzindo, por exemplo, um terreno de 500 por 500, cuidado. O grid com valores menores vai pesar bastante em relação ao número de segmentos. Mas eu vou estar com o valor de 1 metro para você perceber uma situação de qualidade. Quanto mais espaçamento, quanto mais você tem segmentos, mais detalhado vai ficar o teu terreno. Veja que eu vou digitar o valor de 1 aqui embaixo. Digitei o valor de 1, vou dar um Enter. Dei um Enter, dou um clique aqui nesta endpoint. Dando um clique, percebeu que eu estou mexendo o mouse e já está aparecendo um por um, que seria o... Ó, tá vendo essas linhas vermelhas? Estou mexendo o mouse. Não, perceberam? Já está querendo fazer o grid. Veja que eu vou dar um segundo clique aqui nesse outro ponto. Dei o segundo clique e vou indicar lá para trás. Vou digitar um valor de 50. Dá um Enter. Olha lá. Perceberam? Então é simples. Se você quiser reproduzir um terreno mais com menos segmentos, aliás, mais simples, você teria que clicar então a partir do zero, dar um clique, colocar um espaçamento, veja lá embaixo, vou digitar um valor de 3, dar um Enter, e aqui eu vou clicar num ponto qualquer, e vou digitar aqui, não, indicando para frente, digitar aqui o valor de 100, dou um Enter, indico para trás, o valor de 50, vou dar um Enter. É importante lembrar que você fez um espaçamento de grid 3x3, né? Por isso que, no final das contas, se for verificar o tamanho, ó, ficou o tamanho de 99, né? Se cada grid é 3 metros, né? Por isso que ele não encaixou o 100. Ok? Mesma coisa aqui que não encaixou. Aliás, aqui eu não cliquei no ponto certo aqui. Vou fazer de novo, vou dar um delete. Clicando aqui então na
A partir do 0, dando um clique, veja que eu vou indicar aqui, vou digitar o valor de 100, dá um Enter. Indico para trás, digito o valor de 50, dou um Enter. Como eu fiz um espaçamento de 3, ó, ficou bem mais espaço, né? Bem mais simples. Vou dar um Ctrl Z, mais um Ctrl Z e comparem, ó. Veja como está bem mais pesado. Ok? Vai ficar mais detalhado os morros que eu for reproduzir aqui, enfim, assim como situações de lagos. Eu já vou trabalhar com este. Perceba que quando eu dou um clique, ó, ele aparece aqui em estrutura, verifiquem, ó, em estrutura, que este objeto que está selecionado, deixa eu minimizar camadas, é um grupo, né? Ele se transforma já num grupo, este objeto aqui, criado por o comando a partir do 0. Para editar esse objeto, você tem que clicar duas vezes. Dou dois cliques e agora vou selecionar o modelar. Dando clique em modelar, percebam que dando um clique, aqui embaixo, veja embaixo da tua tela, aparece um raio de 10 metros. Você passa o mouse, ó, aparece uma circunferência, né? É a área de 10 metros que ele está captando. Quando você dá um clique em um ponto, olha lá, vou dar um clique nesse ponto, você pode indicar para baixo ou para cima. Eu gosto de dar valores positivos para subir e negativos para descer. Se eu digito o valor agora de 20, por exemplo, ó, 20, dou um Enter, lá, subiu 20 metros. Percebeu que como eu tenho um grid de 3 por 3, como eu subi 20 metros, ficou bem pontudo, não ficou bem feito, né? Isso que eu havia comentado. Não tem muita qualidade. Não, quanto menos segmentos, né? Você perde um pouco da qualidade. Se você quer ver mais detalhes, fica um complexo quando você quer reproduzir então objetos mais, né? Objetos menores, aliás. Ok? Veja então, se eu dou um clique agora, digito o valor de 10. Já ficou um pouco mais, né? Enfim, se eu dou um clique agora e digito o valor de menos 20, ó, ele vai lá embaixo. Ok? Ó, dá um clique aqui, menos 20. Certo? Bom, vou dar um clique aqui fora, dou um clique e saio desse componente. Fiz um teste aqui, vou dar um clique e delete. Nesse daqui, que está detalhado, né? Um por um. Vou dar dois cliques, entro no... Vou reproduzir aqui um morro e um lago. Enfim, acionando o modelar, dou um clique no modelar. Veja então que o meu raio está de 10 metros, né? Vou mudar o raio para 20 metros. Dou um clique, digito 20, dou um Enter. Ó, o tamanho da bolinha. Vou dar um clique, indico para cima, estou indicando para cima. Percebam que está bem pesado, né? Fica bem difícil de trabalhar. Vou digitar o valor aqui, a altura aqui de 15 metros. Dá um Enter. Olha lá. Perceberam? Ficou bem detalhado, ficou bem pesado também. Tomar cuidado com esse tipo de reprodução. Já não indico reproduzir o valor de 1 por 1. Perceba que o computador fica mais pesado, né? Ó, vou dar um clique aqui nesse outro ponto. Perceba que eu estou editando, até demora um pouco para pensar. Está um valor de 10 metros. 10. Ok? Agora nessa área eu vou reduzir, ó, dou um clique, vou digitar um valor de menos 10. Enter. Lá. Vou dar mais um clique aqui do ladinho. Menos 10. Enter. Percebam que eu só fiz nesta área aqui, né? Só dei uma... Se você quiser reduzir aqui, ficou exagerado, ó, dou um clique, digito menos 5. Ó. Cuidado, se você dá um clique aqui, por exemplo, ó, percebeu que ele acaba pegando a outra parte e sobe? Eu tomei cuidado para que ele não ultrapassasse. Só peguei esta área aqui, né? Vou dar um Ctrl Z. Eu fui bem detalhista nessa etapa. Ok? Dou um clique no selecionar. Dou um clique fora. Aquele é só um exemplo. Cuidado na hora de trabalhar então com esse grid 1 por 1. Fica bem detalhado, né? Caso você queira esses detalhes. Deu certo, dá um bom... Ok? Aqui temos um lago, aqui, enfim.
Para você conseguir reproduzir o lago, você precisa de um retângulo, né, de uma superfície aqui, que seria a água. Enfim, você também vai desabilitar essa visualização dessas linhas para que não te atrapalhe, né, na sequência. Veja que eu vou reproduzir um retângulo. Eu vou reproduzir esse retângulo, depois eu vou deixar ele mais embaixo. Veja que eu vou começar a reprodução do retângulo dessa extremidade, ó, e vou até a outra extremidade, ou reproduzo ele até com tamanho maior, não tem problema. Vejam só, posso reproduzir esse retângulo, por exemplo, com tamanho de 50 por 50, ou um retângulo maior, enfim, percebam, ó. Por exemplo, que eu estou com o mouse fora desta área, eu comecei uma área, mas estou indo com o mouse fora, não tem problema que ele fique maior, mas o importante é que ele, ó, perceberam? Chegue no tamanho, né, nesta área destinada. Ok? Agora clicando duas vezes, né, ó, dando 2 cliques, botão direito do mouse, só 2 cliques, cuidado porque senão está tocando no outro objeto. Criar grupo. Cria um grupo que é água, né? E agora eu vou mover este objeto. Tem que criar o grupo, ó. Vou movendo para baixo, vou digitar aqui um valor de 2 metros. 2, Enter. Opa, não foi para baixo, vou dar um Ctrl Z. Ó, mover, indico para baixo, ó. Tem que ser no eixo azul. Vou dar um clique na setinha para cima do teu teclado, né? Indico para baixo, digito o valor de 2 metros. 2, Enter. Olha aí, o lago. Ok? Dá um clique fora. Então se você faz uma imagem aqui, ele aparece bem legal na reprodução. Ele vai reproduzir aqui, então, uma área de uma rua, terreno aqui, uma rua, um paisagismo na região, né? Agora reproduzindo com curvas. Como eu comentei para vocês aqui, só para deixar com um aspecto bem interessante, veja que eu selecionei esse componente e vou procurar aqui, deixa eu clicar aqui em contrair, vou procurar aqui o suavizar arestas. Ele não aparece aqui para mim. E lá em janela, vamos lembrar, né? Em Default Ray, temos lá suavizar arestas. Dá um clique. Olha lá. Dando clique em suavizar arestas, veja que eu vou deixar habilitado suavizar normais e suavizar também as coplanares. Também vou suavizar essas linhas que estão no mesmo plano. Veja lá, dá um clique. Veja que ele está suavizando. Quanto mais você joga aqui, valores altos, ó, vou colocar valores baixos. Percebeu? Ó, valores altos ele vai suavizando. Aqui já está bom, ó, já suavizou. Vou dar um clique fora, pronto. Então perceba que é só você selecionar o componente, ou grupo no caso, né? E depois trabalhar com suavizar arestas. Ok? Agora com as linhas, né? As curvas. Veja que eu tenho essa superfície. Eu vou copiar essa superfície, eu vou mover, vou dar um clique no Ctrl, vou copiar a superfície, vou colocar aqui do ladinho. Na verdade eu vou colocar lá em cima, olha só. Tanto faz o tamanho, vou colocar um tamanho de 50 metros aqui para não nos atrapalhar. 50, Enter. Ó, coloquei lá em cima. Agora vejam que eu vou reproduzir algumas curvas. Reproduzindo aqui simulando um terreno, né? Digamos aqui que seria uma subida numa região. Veja que eu vou clicar nesse desenho à mão livre, essa minhoquinha aqui, ó. Desenho à mão livre, dá um clique. Veja que eu vou clicar nessa aresta, ó. Clico, seguro e arrasto e solto o mouse. Eu clico, seguro e arrasto e solto o mouse. Perceba que eu posso clicar, segurar, arrastar, soltar. Terminei um ponto, eu posso continuar naquele ponto, ó. Clico na extremidade, clico, seguro e arrasto e solto. Ok? Perceberam? Mais uma vez, ó, mais uma linha. Eu clico, seguro e arrasto. Perceba que às vezes não vai com precisão. Vou dar um Ctrl Z. Tome cuidado que você tem que ser ágil nessa ferramenta. Então, clico, seguro e arrasto. Ela não é nada precisa, perceberam? Clico, seguro e arrasto, fiz uma parte. Agora eu clico, seguro e arrasto, faço outra. Terreno bem acidentado. Olha só, fiz as duas linhas e agora eu vou finalizar aqui com uma rua, depois passando dando uma trajetória, fazendo, né, trajetória aqui próximo do lago, enfim. Então fiz essas duas linhas e agora nessa região mais plana, né, veja que eu vou só finalizar com uma linha aqui, ó,
clica, segura e arrasta. Opa, não deu errado, dá um Ctrl Z. Ó, clica, segura e arrasta e vai até essa outra extremidade. Já tá bom essas três linhas, essas três curvas. A gente vai corrigir uma área do terreno para ficar a residência. A rua ela pode passar bem nessa ponta, já estaria bom. Essa parte acidentada aqui. Talvez eu tenha que fazer alguma correção nessa curva, tenha ficado um pouco exagerado. Mas enfim, colocaria a casa nesta região aqui, próximo do morro e do lago. Ok? Como eu fiz o planejamento e coloquei a cópia aqui nessa parte de cima, eu vou planejar esta rua, onde vai passar essa rua. Veja que eu vou reproduzir aqui um arco, clico aqui nesse arco, olha só, dessa ponta mais ou menos, perceba que eu começo mais ou menos aqui, nessa extremidade, ó, nesta aresta, dou um clique, vou até mais ou menos nesse outro ponto, tangente, e faço uma pequena abertura. Ok? Feito isso, seleciono o arco, aciono o offset, equidistância, né? Dou um clique, equidistância em português, né? Offset lá em inglês. Dou um clique na aresta, indico para cá, dando então, simulando uma passagem aqui para pedestres, enfim, dando o valor de 3 metros, 3, ótimo. Reproduzo uma linha aqui, ó, até finalizar. Perceba que uma hora ele encontra, né, essa cor tangente, essa cor cian, magenta, né? Ali, a cor magenta ali. Segue. Ok? É uma calçada aqui. É a passagem. E aqui eu vou fazer um offset de 5 metros. 5. Se fosse passagem de um carro, alguma coisa. Estendo essa linha até esse pontinho. Veja que sobrou uma linha com a borracha eu apago. E agora um offset, ó, desta aresta para cá, com valor de 3 metros. 3, entre. Perceba que sobrou uma linha aqui. Uma linha até nessa aresta. Só lembrando então que eu só consegui reproduzir esse offset porque o arco possui várias linhas em vários sentidos. O offset ele funciona com mais de uma linha em sentidos diferentes, ok? Então eu fiz uma reprodução que simulei uma rua, um calçado aqui, enfim, e vou reproduzir aqui um retângulo, uma área onde estaria a minha casa, talvez até planejando ali o posicionamento dela. Digamos que ela estaria, deixa eu ver aqui, dentro de um quadrado de 10 metros, né? Ou então vou reproduzir aqui então um retângulo, colocando aqui um retângulo, está aqui o valor de 10 por 10, 10.10, vou dar um Enter. Nossa residência, até vou colocar um pouquinho mais para o lado, ó. Cliquei 2 vezes, vou selecionar o mover, colocar ela mais para cá. Ok? Vou desenvolver um caminho, né, para que a gente consiga chegar até a residência. Ok? Vou reproduzir também algumas diferenças no solo, ali, de cores, de gramas, enfim, como se fosse um estudo de paisagismo. Olha só. Digamos que numa área teremos uma vegetação diferente. Com
borracha. Vou apagar essa intersecção. Ok? Então, essa área tem uma vegetação diferente, uma cor diferente, enfim. É um projeto onde eu vou reproduzir depois, então, uma projeção. Vou projetar este desenho num terreno. Também vou projetar esse desenho do caminho no terreno, assim como a minha rua. Enfim, vejam então como a gente vai reproduzir essa sequência aqui embaixo. Precisamos então colocar a curva, né, no local certo. Enfim, vou apagar com a borracha algumas linhas. Vejam só, apagando com a borracha essas linhas. Vejam que eu estou deixando sempre as pontas visíveis. Olha só, apagando com a borracha. Percebam que eu tenho então essa curva, ela foi até um limite que eu pré-estabeleci, também foi esse limite. Esse é muito importante. E também é muito importante deixar as extremidades visíveis. O próximo comando será o draping. Aliás, a partir de contornos, que esse comando, então, ele vai reproduzir um lençol, um terreno, a partir dos arames que você vai colocar. Esses arames serão essas linhas que ficarão em alturas diferentes. Então é por isso que você tem que deixar esse arame aqui na posição. É importante que você então selecione, delete as superfícies, olha lá. Deletei a superfície, deletei essa outra superfície. Mas cuidado com as linhas. Essa linha eu vou deixar aqui. Essa linha também eu vou deixar aqui. Essa outra eu deixo lá. Apago essa outra linha. Quer dizer que esta linha ficará esta área ficará no mesmo desnível, né? E somente essas outras que crescerão. Enfim, vejam que então eu deixei esta linha estática. Eu vou clicar aqui 3 vezes, ó, dando 3 cliques. Vou acionar o mover. Vou dar um clique num ponto e indicar o eixo, ó, azul. Perceba, estou indicando o eixo azul. Vou digitar aqui o valor de 1 metro. 1, dou Enter. Ok? 1 metro. Começou o desnível. Aqui agora eu vou digitar 2 metros. Eu clico 2 vezes. Clico 2 vezes. Aciono mover. Dou um clique nesse ponto, na extremidade. Indico para cima, digito o valor de 2 metros. 2 e 1 metro. Percebeu? Teve esse pequeno desnível. Para ficar mais visível, eu vou colocar isso aqui, dando um clique, eu vou indicar aqui o valor de mais 2 metros. 2. Ok? Percebeu? Eu vou voltar agora, vou dar um Ctrl Z. Era só para você perceber as diferenças. Ok? Deu para perceber, né? Temos um pequeno desnível. Faremos depois uma correção do terreno. Em uma área, teremos que ter esse aspecto retangular. Ok? Bom, só para deixar claro que eu vou afastar esse objeto, ó, vou selecionar esses objetos aqui, vou acionar o mover, eu vou afastar aqui só para deixar claro. Eu deixei, ó, esta área com o mesmo plano, ok? É importante na hora de selecionar, só para lembrar o que aconteceu aqui. Bom, eu vou selecionar todas essas linhas, olha lá. Posso clicar 3 vezes, segurar o Ctrl, ó, clicar 3 vezes, 1, 2, 3, selecionei todas essas linhas e vou clicar a partir de contornos. Criou uma superfície, um terreno. Agora a gente precisa projetar os desenhos no terreno. Só lembrando que, veja que quando ele cria a partir do contorno, que é essa opção, ele cria um componente. Um grupo, aliás. Veja aqui em estrutura. Clicando em estrutura, olha lá, agrupar. É um grupo. Se eu mover ele, ó, perceba que ficou ali uma sujeira. Depois a gente não pode esquecer de deletar essa sujeirinha. Ok? Então vamos lá, vamos finalizar essa etapa aqui. Lá em cima a gente vai no caso usar o estampar e o projetar. O projetar, projetando primeiro então as ruas e a calçada. Veja que eu preciso ter superfícies posicionadas exatamente no eixo azul. Só para lembrá-los, ó. Percebeu? Exatamente no eixo azul.
posicionado exatamente acima, o comando só funciona então desse jeito, usando o eixo azul, que é o eixo Z, para projetar no terreno que está aqui embaixo. Clicando então lá no projetar, ele vai reconhecer uma área fechada, veja lá, reconheceu essa área fechada, que é a rua, reconheceu a área da calçada, dá um clique aqui na área da calçada, dê um clique, e vou dar um clique no... Percebeu que ficou agora vermelho? Quando você passa o mouse aqui fica vermelhinho, ó. Dá um clique agora então no grupo do terreno. Percebeu? Projetou a calçada ali. Agora, dou um clique na rua e dou um clique então lá, projetou também a rua. Dou um clique na área da calçada e dou um clique então ok? Esse aqui também vou projetar. Antes de projetar este, eu vou fazer uma interferência no terreno primeiro, usando um outro processo nesta área, que seria o estampar, ok? Então daqui a pouco eu uso estampar naquele procedimento. Primeiro deixa eu finalizar fazendo então mais uma vez o projetar nesta área, dando um clique nesta área, clicando aqui embaixo, lá, projetei, né, esse desenho. Perceberam ali? O próximo estudo, eu vou dar um clique no... Deixa eu dar um clique aqui no selecionar. Eu vou dar um clique então no estampar. Clicando no estampar, vejam que aparece ali para mim uma equidistância. É o quanto ele vai retirar do terreno. Veja só. Dou um clique aqui nesta área, ele vai aparecer esta região, 1 metro que ele vai retirar do terreno, criando então situações de taludes e tudo mais. Então, esse é o valor que você poderia então mudar. Eu tenho um valor de 1 metro, né? Eu vou digitar outros valores. Deixei essa opção mesmo. Então, dei um clique nessa superfície e agora, igual o outro dessa vez, só que tá, né? Que agora é essa opção do estampar. Vou dar um clique então no terreno. Dou um clique no terreno. Dando um clique no terreno, começou então a recortar o terreno. Percebeu? Olha lá. Eu vou colocar numa altura qualquer. Vou dar um clique. Cliquei. Coloquei numa altura qualquer. Agora eu preciso entrar no grupo do terreno e abaixar essa superfície, colocando no nível que eu preciso. Por exemplo, eu quero colocar exatamente no nível desta curva, né? Enfim. Ou poderia colocar exatamente no nível desta outra curva, ou colocar no nível da rua. Olha só. Clicando no selecionar, eu vou dar 2 cliques. Então, vou dar 2 cliques nesta área, né, no terreno. Dando 2 cliques, entrei no grupo do terreno. Perceba que essas linhas agora ficaram nessa outra cor, porque, é claro, você sabia que aquelas linhas eram sujeiras, elas ficaram, né? É uma referência para a gente nas curvas. Veja que se eu seleciono essa superfície, eu posso dar um clique no mover, dou um clique em um ponto e travo o eixo azul. Dou um clique na setinha do teclado e travo o eixo azul. E vou procurando uma superfície, como por exemplo uma linha. Percebeu que estou movendo até chegar a esse ponto? Ou poderia encontrar um outro ponto lá em cima. Ok? No caso aqui eu quero encontrar este nível. Dou um clique bem nesse ponto aqui, que é bem encontro nessa linha aqui de nível. Dou um clique. Pronto. Corrigi o terreno. Corrigi essa área. Perceberam um pequeno desnível. Agora que eu corrigi com o processo do estampar, vou dar um clique no selecionar, dou um clique fora e vou projetar esta, agora sim, eu vou projetar esta área, dou um clique e agora dou um clique no terreno. Olha lá, projetei esta área. Consigo então, né, uma passagem aqui. Trajetória mais livre até chegar a essa região. Ok?
A minha referência aqui em cima, ela é importante na hora de texturizar. Veja só, se você usa uma textura, por exemplo aqui, dando um clique, vou pegar aqui em paisagismo. Olha só, temos alguns padrões como bloco de cimento. É interessante, bloco de cimento você vai visualizar, pavimento, ladrilhos, vou clicar nesse aqui. Ó. Se eu clico nessa superfície, ó, já visualizo como está ficando, perceberam? Ó, visualizo já está como está ficando. Eu posso fazer isto lá no terreno, mas vocês vão perceber um certo defeito. Perceba que no primeiro momento que está dando tudo certo, né? Eu vou até clicar em outro aqui ó, do lado, ó, tipo tijolo de asfalto estampado. Ó, vou dar um clique aqui. Ó, perceba como está ficando ele. Já vou colocar esse outro, pavimentos ladrilhos modulares aqui, ó. Percebam? Ó, coloquei modulares e deixei aquele de asfalto. Texturizei aqui em cima, né? Onde era plano. Agora vejam uma problemática. Eu vou clicar aqui no Select e vou entrar no componente do terreno. Se eu vou para aplicar a mesma textura, olha só, clico no tijolo do asfalto estampado, clico nessa superfície, ó, texturizei, mas percebeu, ó, que elas ficaram todas desencontradas, toda estranha. A gente vai usar um processo aqui para correção. Eu fiz esse processo, mas se eu faço com esse aqui, ó, pavimento modulares, também vai ficar a mesma coisa. Ó. Percebeu? Confusão? Vou dar um Ctrl Z, Para você corrigir isso, o que você deve fazer? Perceba que esse desenho que eu tenho aqui em cima é uma boa referência para mim. Eu vou selecionar essa superfície que tem a textura já ajustada, né? Botão direito do mouse, eu vou clicar em textura em projetada. Veja lá, deixa eu colocar aqui mais para cima, ó. Botão direito do mouse, ó, textura projetada. Só é importante lembrar que essa opção só aparece quando você usa uma texturização diretamente em uma superfície, como eu fiz agora. Eu texturizei uma superfície, não foi? Então por isso que vai aparecer textura projetada. Dá um clique em textura projetada. Pronto, dei um clique, quer dizer que essa textura tem essa condição, ela será projetada em um plano, assim como você usou o processo do projetar. Então, botão direito do mouse, em cima, perceba que se você vai de novo em textura, aparece ó, projetada, ok? Ela está acionada, ó, o Vzinho aqui, aparecendo, ok? Então, fiz isso com esta, botão direito do mouse em cima da outra, textura projetada também, ok? Agora, olha só, se eu entro no olha lá, se eu pego com conta-gotas, clico então no conta-gotas, veja que eu estou na cortina selecionar, né, selecionando objetos, mas eu clicando no conta-gotas agora, eu vou capturar aquela textura projetada. Ó. Dei um clique, capturei. Ó, tijolo, asfalto estampado. Perceba que eu já tenho agora essa textura que tem uma condição projetada, ok? Isso é bem interessante. Vou clicar em selecionar, ó, vou dar 2 cliques. Entro aqui no componente do terreno, clico, tem que entrar no componente do terreno, né? Não esqueça. Eu clico então nessa textura que já tem aquela opção que é projetada, ó, dou um clique na textura, dou um clique nessa superfície. Olha lá. Percebam que agora está corrigido. Ó, ficou bem legal. Ok? Agora com a outra, a mesma história. Veja que eu nem preciso sair do componente. Estou aqui dentro do componente, aliás, do grupo do terreno. Eu vou clicar no conta-gotas, vou capturar, ó, essa textura aqui é da calçada, capturei, apareceu aqui, não é? É só dar um clique na superfície. Ah, era outra. Era outra superfície, ó, desculpa. Clicando então na conta-gotas, é essa superfície aqui que a gente corrigiu, né? Ó, dá um clique e capturei. Agora eu aplico, percebeu? Corrigiu. E aqui eu aplico aqui também, ó, corrigiu. Aproveito e também aplico nesta área, né? Nesta aplicação. Essa área aqui também e também nesta outra área. De resto, eu vou colocar aqui outras texturas. Vou procurar aqui, ó. Temos cobertura de areia ali. Para baixo, vegetação grama artificial. Vegetação grama. Ó, apliquei aqui uma grama.
Vou colocar aqui uma outra vegetação. Não. Então, vou colocar aqui, ó, artificial, uma outra cor. Ok? Como eu falei para vocês, ó, uma outra cor projetada aqui, enfim, teremos uma outra área. Enfim, essa região que voltou, né? Voltar a mesma vegetação grama. Eu cliquei aqui, ó, temos duas falhas aqui. Ok? Posicionando agora a residência, eu seleciono toda ela. Olha lá, selecionei toda ela. Veja que eu seleciono desse modo, né? Ó, selecionando toda a residência, botão direito do mouse. Ó, botão direito do mouse, vou criar um componente. Vou colocar aqui casa, criar. Vou acionar o mover. Vou pegar um pontinho lá da extremidade. Opa, cuidado com o mouse. O zoom funciona bem sempre quando você coloca o mouse em cima do objeto. Então, estou com o mouse em cima do objeto. Quando eu coloco fora, ó, o zoom. O scroll não funciona bem, né? O scroll vai e vem, né? A rodinha então no teu mouse vai e vem, não funciona bem. Cuidado, coloca o mouse sempre em cima da geometria, ó. Agora ele vai bem. Isso está acontecendo comigo. Então, ó, peguei esse pontinho, nessa extremidade. Estou movendo a residência. Coloco nesse ponto. Ó, mais ou menos aqui. Tá legal. Ok. Beleza. Essas referências aqui eu já posso deletar. Ó, deixa eu dar um delete. Lembrando então que essas sujeirinhas, essas linhas aqui estão, né, atrapalhando. Se eu tomar cuidado, eu vou mover. Então eu vou selecionar o meu terreno. Vou segurar o Ctrl, vou selecionar a minha casa. Eu vou movê-las aqui para frente. Ó, perceberam? Aquelas sujeiras. Eu só selecionei a casa e o terreno, né? Então, deixa eu deletá-los aqui. Eu vou colocar esse mesmo elemento. Ó, vou mover ela até esse pontinho. Opa, dá um Ctrl Z. Desculpa aí. Preciso colocar aqui as texturas, né? Deixa eu colocar as texturas e ajustar isso. Entrando nesse grupo do terreno, eu vou selecionar então, ó, a grama. Coloquei essa grama. É a mesma daqui? É, né? Uhum. Essa mesma grama. Ótimo. Clico fora, saio da seleção. E agora eu vou aplicar aqui uma água. Posso pegar aqui água, né? Temos água clara. Temos aqui a água de piscina, né? Riacho, enfim. Essa aqui tem, tá vendo esse triângulo aqui indica que temos a transparência. Vou dar um clique. Vou clicar na superfície, olha lá, transparência. Perceberam? Ok. Posso até diminuir depois o tamanho desse, né? Mas ali não vai importar no meu desenho. Eu vou colocar os dois aqui no mesmo ponto, né? Vou selecionar os objetos, acionar o mover, pegarei esse pontinho, opa, esse pontinho vou colocar aqui. Certo? Para finalizar então, a localização geográfica, o estudo do Sol, né, das sombras. Como já está tudo posicionado, veja que eu vou agora procurar uma localização geográfica e ajustar o meu terreno em relação ao norte geográfico. Vou simular aqui em algum lugar, algum terreno aqui no Brasil. Então, procurando lá em cima em ferramenta, em janela, informações do modelo. Informações do modelo, geolocalização e adicionar uma localização geográfica. Adicionar uma localização. Aparece aqui um mapa. Vou pegar alguma região aqui na praia, aqui próximo aqui do Guarujá.
Pegar uma região qualquer. Sei que não está passando nenhuma rua aqui. Digamos que tem uma rua aqui, algum morro, enfim. Estou pegando uma região aqui qualquer, enfim. Encontrei uma região, vou pegar aqui uma. Veja que você consegue ver vários detalhes, né, pelo mapa. Eu quero achar alguma região, uma rua, enfim. Veja que eu vou aproximando, né, aproximo, encontro uma região, uma casa, enfim. Digamos que eu tenho que rotacionar a minha residência em relação a esta casa, em relação a uma rua, né? Encontrei um ponto, eu vou clicar em selecionar a região. Você poderia ter pesquisado, digitado deixa eu dar um cancelar aqui, ó. Você poderia ter digitado aqui o nome da rua, a localização dessa tua casa, da residência. Veja que, vou imaginar que teremos uma rua aqui embaixo, ó. Digamos que temos uma rua aqui embaixo, enfim. Até temos uma rua aqui, né? Olha lá, alguns carros. Digamos que a nossa rua estaria passando por aqui, teremos que rotacionar o nosso terreno. Enfim, encontrei aqui uma região, né? Temos uma rua. Vou clicar em selecionar a região. Clico em pegar. Veja só, vou fechar aqui informações do modelo. Veja que está aqui, ó, no Guarujá, São Paulo. Fechei. Perceba que aparece um mapa. Ó, dou um clique no mapa, aparece ele em vermelho, o mapa. Ó. Ele está travado. Botão direito do mouse. Veja que você tem como desbloquear esse mapa, mas não é necessário. Enfim, ele está aqui travado. Você tem como desabilitar ele, caso você queira. Primeiramente, a gente vai selecionar tudo que a gente tem e rotacionar em relação ao nosso mapa. Veja só, vou selecionar tudo que eu tenho aqui. Ó, selecionei tudo que eu tenho. Eu vou rotacionar a casa, colocando exatamente como está ali. Ó, vou clicar no rotacionar. Até para ficar mais fácil, você poderia até agrupar tudo isso, mas enfim, vou clicar no rotacionar. Ó, vou dar um clique no ponto qualquer aqui, estendo, né, o eixo, dou um outro clique, estou rotacionando. Vamos imaginar aqui que a rua é essa aqui. Ó. Enfim, perceba que eu imagino que essa é a rua. Ah não, era aquela outra rua, né, gente? Deixa eu corrigir, ó, dar um clique aqui. Ó, aí, deixa eu mover. Enfim, beleza? Ó, a rua passando, né, a casa lá, enfim. Eu vou desabilitar agora esse mapa. Digamos que você fez exatamente como era no teu projeto, seguindo aquela rua, exatamente assim como está a tua casa. Veja que eu rotacionei, né, a minha residência, o meu projeto. Está rotacionado. Enfim, quando eu clico na vista top, né, vista alto, ó, perceba que clicando na vista alto, o meu eixo verde, olha lá, o eixo verde e o eixo vermelho. Ó, o eixo vermelho e o eixo verde. Meu eixo verde é o norte, indica o norte, é a direção do norte. Ok? Dá um clique aqui fora. Vou procurar aqui os layers, as camadas, clicando em camadas. Vou desabilitar a visibilidade. Ó. Veja lá que foi criado dois novos layers. Um deles está desabilitado, localização do terreno já mostro. Vou desabilitar então o Location Snapshot. Perceba que ele some o mapa. O mapa então nos serviu para rotacionar a casa. Percebeu que ela está rotacionada agora? Ó, o terreno está torto, tudo certinho, conforme o norte. Ok? Se eu habilito o outro Location Terreno, ó, esse aqui, perceba que ele já mostra uma inclinação do terreno. Lá não era um morro? Olha só. Percebo que ele dá uma inclinação, mas é aproximado. Não é muito confiável esta opção, ok? Nos serviu apenas para localização geográfica e analisar o Sol. Veja só. Agora para analisar o Sol, veja que eu vou habilitar aqui, então, em sombras. Cadê sombras? Olha lá, dá um clique aqui em expandir sombras. Dá um clique aqui em mostrar. Dando um clique em mostrar, olha lá, aparece o estudo das sombras. Veja que o TC está -3. Exatamente o fuso horário do Guarujá, né, São Paulo. Olha lá. Veja que aqui temos o horário e a data. Olha lá. Veja que o mês está primeiro, depois o dia. Ok? Ó, vou colocar lá em janeiro. E o horário.
Olha lá. Perceberam? Olha o morro ali, interferindo. Olha como é no outro horário. Ok? Essa foi a etapa, então, a oitava etapa, com a demonstração do terreno e o estudo do sol, das sombras, né? Só ficar muito atento, então, a essa última etapa. Veja que temos alguns recursos, ó, claro e escuro. Ó. Posso deixar mais escuro, mais claro a iluminação. Olha, as sombras mais escuras, enfim, alguns detalhes. Usar o sol para fazer sombras, isso pode ser útil quando você desabilita as sombras. Ó. Se eu desabilito as sombras, se eu dou um clique, ó, usar o sol para fazer as sombras, ó, percebam que não aparece a marcação das sombras, mas parece então como seria a iluminação com o sol, né? Que o sol estaria incidido aqui e aqui fica com as paredes mais escuras. Enfim, eu vou desabilitar essa opção e vou deixar aqui habilitado apenas o sol. Ok? Essa opção então só é útil quando você desabilita as sombras, de mostrar as sombras, e aparece só o aspecto do sol. Enfim, só tomar cuidado aqui que essa sombra está sendo projetada também no solo. Não precisa deixar essa opção habilitada. Perceba que o nosso solo, ó, perceba que o nosso solo é o 0,0, ó, percebeu? Essa sombra, ó, está sendo projetada no 0,0 do nosso. Se eu faço um objeto aqui, ó, do nosso sketch, ó, se eu faço um objeto, ó, perceba que a sombra está sendo projetada no 0,0, um lugar onde não tem terreno. Se eu desabilito no solo, some também as sombras, ok? Então, nessa opção, quando temos um terreno aqui construído, não precisamos então dessa opção no solo. Vou dar um deletar aqui. A opção então em face sim, no solo não precisa, e nas arestas, caso você queira imitar, por exemplo, arames, fios, né? Olha só, se eu faço um fio aqui e habilito visualizar das arestas, olha só, a sombra, parece um fio, não é? Alguma coisa. Não precisa dessa opção, deixa eu deletar a linha. Certo? Alguns detalhes importantes para visualização dos recursos de sombra, localização geográfica e modelagem do terreno.